Fala, Disconnectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, chegamos a mais uma edição dos 5 discos que mudaram a minha vida aqui. Você já sabe, está acompanhando essa série, né? A gente sempre tem um convidado especial para falar aí sobre a sua conexão com a coleção, com a música e tudo que envolve, né? Então ele conta um pouco da jornada de como começou a escutar e os discos que mudaram a sua percepção com a música e a sua vida. Beleza? Então, antes da gente começar esses 5 discos que mudaram a minha vida, cara, vamos falar da desconecta.com.br, a plataforma aí da comunidade dos colecionadores de discos. Entra lá, cadastra teus discos e ponha-os para vendê-los. E se você já quer procurar algum item aí que falta na sua coleção, dá uma passada por lá, já estamos com diversos itens bem legais. Pois bem, caras, mais um lembretezinho ainda antes de chamar o nosso convidado. Lembrando agora que essa série 5 discos que mudaram a minha vida estará disponível todas as sextas-feiras às 19 horas no Spotify. Então, se tu não conseguiu acompanhar ele na quinta-feira às 19 horas aqui no YouTube, você pode acompanhar aí direto sexta-feira, a partir da sexta, às 19 horas no Spotify, né? Vai dar uma caminhadinha, vai ouvindo alguma coisa, vai ouvindo aí as histórias que os nossos convidados têm a contar. Pois bem, cara, então vou abrir o convidado de hoje. O convidado de hoje é o Felipe, mais um terço aí do podcast Prisioneiros do Rock. Isso mesmo, o Felipe aí faz parte aí desse trio maravilhoso que todos os sábados nos brindam com excelentes podcasts aí, podcasts cheios de 1 hora, e de vez em quando eles lançam os drops que a gente reproduz aqui no canal, que acontece aí conforme a demanda vai acontecendo. Vou chamar o cara aí para a gente bater esse papo. Fala, então, recebendo aqui meu amigo Felipe, mais um terço do podcast Prisioneiros do Rock, parceiros incríveis aqui da casa. A gente tem uma parceria muito forte aí na área de conteúdo, né, Felipe? Primeiramente, cara, quero te agradecer aí pelo teu tempo de vir trocar essa ideia, participar dessa série aí, 5 discos que mudaram a minha vida. Acho que é bem legal aí a gente compartilhar. Não são 10, cara? Daí eu vou ralar lá com o Christian, né, que veio só com 5. Filipão, obrigado por ter vindo, cara. Fala um pouco aí do teu trabalho aí junto com os prisioneiros aí. Cara, obrigado a você pelo convite. Sempre um prazer fazer nossa parceria funcionar. Tudo que a gente está fazendo aí é muito bacana. A gente tem muito orgulho da participação que a gente tem no YouTube com você. Opa, gostei do vinhozinho aí. Esfriou em Porto Alegre, né? Aí já mudei de bebida. Que inveja. Bom, o podcast está chegando no 100º episódio. Quando esse vídeo for para o ar, o 100º episódio já vai estar sendo disponibilizado para os ouvintes. É um podcast que começou de forma despretensiosa na pandemia, para a gente, né, poder até saúde mental, cuidar da saúde mental no meio daquela loucura toda de 2020, matar um pouquinho o tédio, e a gente se diverte demais, cara. Tá dando super certo, conhecemos muita gente bacana como você, graças ao podcast, graças ao Instagram, e a gente está se divertindo aí, está com projetos para continuar, fazer outras coisas também, transformar algumas coisas que a gente tem no Instagram num livro futuramente, quem sabe, a gente está com essa ideia. E vamos lá, cara. Todos os sábados, em todos os agregadores de podcast, procure lá Prisioneiros do Rock, e sempre tem uma coisa diferente, assim, falando de vários temas dentro do rock. Sensacional, cara. Eu recomendo, né? E não só recomendo quando eu falo aqui nos vídeos, mas também nas redes sociais. A gente está sempre compartilhando conteúdo, porque realmente é um podcast muito legal aí. Como eu sempre falo, quando eu participo por lá e falo para vocês, cara, parece que tu tá sentado na mesa batendo papo com vocês ali quando tu tá ouvindo ele aos sábados, cara. Muito legal mesmo. Filipão, vamos iniciar então essa série aí, cara. Pô, tô ansioso para saber. Vamos lá, cara, vamos lá. Tu queria me dar spoiler, eu disse que não. Prefiro uma surpresa. Bom, vou entrar naquele velho clichê que todo mundo vai te falar, já te disse também, que 5 são poucos discos, né? Muito complicado selecionar só 5. Eu tentei criar alguns critérios aqui. Um deles foi focado mais no rock, no pop rock. Então, deixei de fora coisas como esse disco aqui atrás, né? Coisas de jazz, coisas de MPB, bossa nova, que eu também gosto, e fiquei só no rock.
Esse primeiro aqui, a história é um pouquinho complicada, mas é legal, tá? É esse disco aqui. Sensacional. Tá bacana aí na imagem. Tá com reflexo, deixa eu até tirar o plástico aqui. Aí, agora melhorou. Bom, Queen, A Night at the Opera, disco de 1975. Eu conheci esse disco da seguinte maneira. Logo depois do Rock in Rio, eu estava escutando muito Queen, mas aquela coletânea da capa preta, né? O Greatest Hits. E eu escutava muito daquele jeito que a gente só faz quando é adolescente, né? Dia após dia, sem parar, termina o disco, coloca de novo. Tem do tempo, jeito que a gente faz nessa idade. Quando a gente tem tempo livre e aquelas paixões, né, absurdas que a gente tem com a música assim, nessa época. E aí, nessa época, eu tinha aula particular de inglês na sala de jantar da casa da minha mãe, né? E todo dia a professora chegava e via o disco em cima da mesa, cara. Chegou uma vez, viu o disco, aí no segundo tinha um monte de revista do Queen espalhada assim junto com o disco, aí na terceira vez que ela falou, ela também tinha. Ela falou, poxa, você gosta mesmo de Queen, né? Aí na aula seguinte ela chegou com 2 discos de presente para mim. O The Game, do Queen, de 1980, e esse daqui, que é uma edição da época, brasileira da época, de 75. Que ela falou que era do irmão dela. Que falou, meu irmão casou, nós não escuta mais, então vou te dar que vai ser mais legal com você vai cuidar mais, né? E, pô, capinha gatefold, né? Com as letras, uma coisa muito bem cuidada. O envelope do disco aqui tem umas fotos também. Que demais, cara. É uma edição muito bacana. É uma edição muito bacana e da época, cara. Até essa capa tá meio amarelinha aqui, mas porque realmente esse disco já passou por muita coisa, mas está super bem cuidado aqui. Então, ela roubou do irmão para me dar e valeu a pena. E por que esse disco foi importante para mim, cara? Porque eu aprendi com esse disco que uma banda de rock podia não tocar rock, que estava tudo bem. Esse disco tem uma variedade de estilos enorme, cara. Eu já conhecia bastante Queen, era apaixonado por Queen, mas os sucessos, né? É diferente. Aí você pega, você começa a escutar esse disco, pô, vem um hard rock na primeira faixa, que é Death of the Legs. Aí depois vem Laser on Sunday Afternoon, que é um vaudeville, uma coisa que não tem nada a ver. Aí depois tem uma coisa mais de folk. E tem coisas loucas como The Prophet's Song, que é uma maluquice, talvez até mais maluco que Bohemian Rhapsody, assim, na sonoridade dela. A versão original de Love of My Life, que é tocada com uma harpa. Maravilhoso. Porra, eu ali com 13 anos, 12, 13 anos, escutando isso, porra, deu uma bugada na cabeça, assim, né? Não vou falar que da primeira vez que eu escutei já foi fácil, não, foi difícil. Mas como eu gostava já da banda, eu falei, não, tem que escutar isso aqui, tem que entender, tem que aprender por que esse disco é importante, por que é o disco mais famoso da banda. E isso abriu muito a minha cabeça para escutar não só outras coisas do rock, mas outras coisas de música também, né? Então foi muito importante, é um disco realmente fundamental na história da minha vida com a música. É uma variedade incrível musical que tem aí dentro, né? Assim, como tu bem comentaste aí, né? Não é só rock, né, cara? É rock, é música clássica, é ópera, Cara, os caras modificaram até o jeito deles, né? Assim, de compor, né? E assim, o Queen, eu sempre gostei da banda por serem 4 caras que compunham, 3 cantavam, né? Apesar do Fred Mercury ser, para mim, as 2 maiores vozes do rock and roll, junto com Robert Plant. Mas os caras também cantavam, todo mundo compunha, então já era uma banda muito diferente, né? Então sempre me impressionou essa variedade de estilos que eles conseguem colocar dentro de um mesmo disco e ainda assim não soar como uma coisa absurda, esquizofrênica, maluca, né? Você escuta e é Queen, mesmo quando o estilo musical é completamente diferente, uma música da outra. Maravilhoso, cara, maravilhoso. O que nós temos na sequência da tua jornada aí pela música, né? Pois é, aí eu estou colocando aqui na ordem cronológica que eu escutei, tá? Tirando o último disco, eu deixei por último de propósito para ser legal. Ainda nessa época que pós-Rock in Rio, eu também comecei a me ligar muito nas bandas nacionais que tocaram no Rock in Rio e 2 bandas se destacaram lá, o Barão Vermelho e os Paralamas do Sucesso, que é o disco que eu escolhi aqui, cara. Por que eu escolhi esse disco, cara? Porque esse foi o primeiro que eu comprei do rock nacional depois que eu comecei a escutar rock realmente de verdade, cara. Eu já tinha disco da Blitz, já escutava algumas coisas e tal, do Lu Santos, umas coisas que eu tocava no rádio. Mas a partir desse disco aqui, foi quando eu realmente me conectei com a banda da minha geração, cantando coisas ali que faziam sentido na vida de um adolescente, né? Eu usava óculos nessa época, inclusive. A faixa de abertura já era uma coisa que fazia muito sentido. Pô, é um som muito... Esse disco é muito bem gravado, tem uma sonoridade muito legal.
Eu lembro assim de ouvir a primeira vez Meu Erro, cara. Eu queria virar baixista quando eu escutei Meu Erro. Eu adoro linha de baixo Meu Erro até hoje. Sabe, uma coisa impressionante. E tinha uma ligação com Brasília também. A gente, aqui em Brasília, era muito roça nessa época, assim, já se sentia muito isolado, né? Então, o fato deles terem passado por aqui, falarem que eram de Brasília também, dava uma sensação muito boa para a gente. A gente estava se vendo representado numa banda da nossa geração, nos caras ali um pouco mais velhos, mas que estavam cantando para a gente e que tinham a ver com a nossa história. Então, a partir daqui, foi um avalanche de outras coisas. Logo depois eu comprei o disco da Legião, inclusive o Christian colocou o primeiro da Legião, mas eu comprei um pouquinho depois. Aí veio o RPM, o Maior Abandonado do Barão, que eu também tenho. Tem uma outra banda lá que eu não vou citar o nome, mas que é dessa época também. O primeiro disco fez muito sucesso. Então, assim, eu me tornei um aficionado, apaixonado pelo rock nacional dessa época, a partir do Passo do Luiz. Então, ele tem essa importância para mim de ter sido a primeira vez que eu tive essa conexão com o rock brasileiro de verdade. O Herbert é daí, né? Ele morou aqui, foi amigo do Renato Russo, foi amigo do pessoal do Capital, emprestava instrumento para a galera, mas ele não é daqui. Ele, acho que não me engano, ele é paraibano. Pode crer. Né? Cresceu no Rio, mas ele é paraibano e ele morou aqui uma época. Então, inclusive, os Paralamas abriram as portas das gravadoras para a Legião Urbana, para a Plebe, para o Capital. Eles gravaram a música da Legião no primeiro disco deles, que é de 83, o Cinema Mudo. Tem Química lá, que é do Renato Russo, e tem uma outra parceria lá do Renato Russo com o Herbert também. Então, eles abriram essas portas e tiveram esse papel importante também para o rock de Brasília. O legal principalmente desse disco, não que a carreira toda, na realidade, do Paralamas é calcado nisso, mas parece que aí aflora muito a questão dos ritmos latinos, brasilidade, assim, no som, né? A batera do Barone é muito marcante, assim, nessa nesse fase sentido. nessa fase aqui, eles ainda têm uma coisa muito parecida com The Police na sonoridade. No primeiro e segundo ainda tem essa coisa do ska, do reggae com a música pop. O Selvagem é que eles misturam outros tipos de som, uma coisa mais brasileira, uma coisa mais caribenha também, e dá uma mudança grande aqui. Mas aqui, cara, é um disco que praticamente todo tocou na rádio, é um monte de sucesso atrás do outro, Óculos, Meu Erro, Romance Ideal, Ska, Mensagem de Amor, são músicas que ficaram eternas. Não é o disco que eu mais gosto do rock nacional, mas foi o disco que abriu as portas para mim. Então a importância dele é essa. E eu gosto demais disso. Estava escutando ontem, quando eu te falei que eu fechei a lista, eu estava escutando ele para cravar que era esse mesmo. Sensacional, Felipe. Seguindo a linha do tempo aí, cara, vamos para a terceira opção aí. Vamos lá. Esse aqui é o terceiro. Descasso. The Cure, Standing on a Beach, 1986. E aí, nessa época aqui, eu já estava escutando muita coisa que tocava no rádio, muita coisa dessa época contemporânea, né? Smiths, U2, Tears for Fears, Echo the Bunnymen, Simple Minds, e por aí vai, The Cult, por aí vai. A importância dessa coletânea para mim foi que, eu estava escutando as coisas que tocavam no rádio, mas eram coisas recentes ou quase recentes ali, porque já chegava um pouquinho atrasado no Brasil, né? E essa coletânea pegava o começo da carreira do The Cure. Então, mostrava não só a evolução da banda, mas o que teve impacto para mim foi mostrar as mudanças de sonoridade que esse rock inglês, que eu estava já gostando tanto na época, essas mudanças que o rock inglês teve. Ou seja, as várias fases do pós-punk que o The Cure representa tão bem. Então, assim, em 79 a banda estava tocando Boys Don't Cry ou Killing an Arab, tem uma sonoridade bem diferente do que logo no ano seguinte eles estavam fazendo com a Forest, que é o começo do rock gótico, como eles estavam fazendo com Charlotte Sometime, são músicas mais sombrias, outro tipo de arranjo, de sonoridade, de clima, né, de proposta, em tempos muito rápidos. Aí logo depois eles entram numa fase psicodélica, tocando Let's Go to Bed, The Walk, e aí depois eles viram um pop mais sofisticado de novo, ali quando chega em Close to Me, Between Days. Então era muita coisa num período relativamente curto, né, 79, 85, que essa coletânea preenche, abarca, e com vários estilos, e eu fui, a partir disso, eu comecei a ir atrás desses vários estilos que já existiram dentro do pós-punk. Aí fui a conhecer o Joy Division, eu fui conhecer outras bandas dessa época, eu fui conhecer o rock gótico, conhecer de verdade, me apaixonar cada vez mais pelo pós-punk, que é uma coisa que eu brinco lá com o Christian e com o Jair, né, cara, que eu fui estragado pelo pós-punk, por isso que eu não gosto de rock progressivo.
Mas os dois... Uma coisa que eu tenho tentado mudar na minha vida, tenho aberto mais a cabeça para escutar outras coisas. Os dois sons têm os seus pontos fortes, né? Obviamente que o rock progressivo com exagero também torna-se cansativo. E o pós-punk, quando é muito minimal também, né? Minimalista, assim, demais, às vezes dá uma incomodada, assim, para quem está de fora, né? Não para quem gosta do movimento, tá lá. E o mesmo vale para o progressivo, né? Mas, assim, é bem massa aí, cara. Puta, eu The Cure, eu gostei, cara, no meu caso, The Cure apareceu nas baladas, nas matinês, eu não sei como é que se chamava isso, assim. Matinê, né? Nos clubezinhos, né? Assim, e rolava direto. Tenta me lembrar, acho que é Boys Don't Cry que tocava direto. Mas Don't Cry, In Between Days. Isso. Friday I'm in Love, essas Friday coisas punk. Ao mesmo tempo, os caras, essas coisas mais festivas, né? Mais pop. E ao mesmo tempo, a banda que tem sons completamente malucos, assim, deprê, sombrios, né? Eles têm o Disintegration, que é o disco mais famoso, é só nesse clima, assim, mais pesadão, assim, mais pesado nesse sentido, né? De ser mais para baixo, né? Sensacional, cara. Passamos para o quarto aí. Pois é, aí o quarto aqui, você que é um cara que estimula que as pessoas tenham mídia física em todos os formatos, esse aqui está em CD, porque... Nossa! Afinal, ele até tem vinil, né? Mas essa versão em vinil dele é meio proibitiva, assim. Você tem que deixar um rim lá. 1997, o Radiohead, OK Computer. Cara, esse disco para mim foi uma revolução na minha cabeça também. É um disco que antecipava o novo milênio em vários sentidos, nas temáticas das músicas, nas letras, relacionadas ao que a gente vive hoje, isolamento, a tecnologia afastando as pessoas, paranoia, egoísmo, e uma mistura de rock com sons eletrônicos, né? Não é rock com eletrônica só, como se fazia já em outras bandas já faziam. Aqui é rock com sons eletrônicos, um mergulho no que se chamaria de pós-rock depois, inclusive, eles estão flertando com isso aqui já. São músicas muito bonitas, melodias muito bonitas, mas com uma proposta de se tornar tudo um pouco mais difícil de escutar, um pouco mais hermético, não tanto quanto depois eles fariam com Kid A, que eles vão ainda mais além, né? E esse disco, ele é um álbum conceitual, ele tem toda essa temática que eu estava falando aqui envolvida, e ele vai te puxando, vai te envolvendo, cara. Uma música vai te levando para outra, assim, e realmente tem uma conexão entre as faixas nesses climas. E eu sou completamente apaixonado. Talvez tenha sido o Radiohead, tenha sido a última banda que eu me apaixonei, como do jeito que você se apaixona por uma banda quando você tem 13 anos. Quando eu escutei esse disco aqui, que eu já tinha 20 e tantos. E, porra, eu adoro essa cara. Você gosta, cara? Porra, para mim é o melhor do Radiohead, né? Apesar de eles terem feito sucesso com aquela... Eu sempre esqueço o nome da faixa, aquela do supermercado. Fake Plastic Trees. Fake Plastic Trees, exatamente. Fizeram muito sucesso, tocaram na MTV. Eu sou da geração 90, assim, de adolescência, né? Então, assim, eu peguei muito a MTV desde o início e, cara, eu tocava uma atrás da outra. E depois eles entraram com um disco como esse, assim, é o que tu falou, assim, acho que bugou muita gente, né? A galera do rock, acostumado com batera, baixo, guitarra, entra os climas, tudo trabalhado no eletrônico, inclusive a bateria, né? Apesar de a gente ter passado os anos 80 com muita bateria eletrônica, mas era uma bateria eletrônica que já tinha sido melhorado tecnologicamente. Então tinha um outro som, uma qualidade diferente daquela dos anos 80. E esse disco é uma piração, cara. Assim, para mim é o melhor do que Computer. Do Radiohead. Os outros, como tu falou, cara, acho que eles avançaram daí uma linha que para mim já passou do meu... complicado. Eu gosto dos discos seguintes, assim, mas esse aqui é o meu preferido, cara. Esse aqui é o meu preferido disparado. Não canso de escutar. Eu gosto dos anteriores também. Eu gosto até do Pablo Honey, que é aquele grunge pop que eles começaram a carreira assim. Até que esse eu gosto. Mas o OK Computer é o meu preferido. E, para mim, cara, vou falar uma coisa aqui controversa. Melhor disco dos anos 90. Cravou sem medo. É revolucionário, cara, isso com certeza, né? E obviamente que o melhor para ti não necessariamente é para todo mundo, cada um tem seu gosto e tá tudo bem, tudo tranquilo. Mas com certeza, cara, esse é um dos discos mais importantes dessa década, sem sombra de dúvida. E olha que essa década teve álbum bons, né? Tem álbum bom pra caramba. De influência, de importância, eu coloco o Nevermind junto aqui, né? Mas de gosto pessoal, para mim, é o OK Computer. Sensacional. Bom, tu falou que guardou o último aí com muito carinho, né? Ia sair da
da tua Pois é. jornada, né? E ia voltar no tempo, vai para frente, vai para trás, a Os gente não três sabe. primeiros eu coloquei na ordem cronológica que eu conheci, na ordem cronológica que eu fui ouvindo na vida, né? Aí eu pulei para final dos anos 90 para o Computer. Eu quis deixar isso aqui por último, porque eu achei que merecia fechar com esse Poxa, clássico que está fazendo aniversário esse ano de 55 anos. já? Cara, esse disco é... Toda a discografia do Doors é fora do comum. A gente acabou de fazer o episódio tem umas semanas, acho que foi em janeiro, né? Esse disco é de janeiro. A gente fez o episódio, ficou muito legal sobre esse disco, eu fiquei muito feliz. Cara, o que é a minha história com os Doors, cara? Já mais no final da adolescência, eu comecei a abrir minha cabeça para bandas e artistas que não eram meus contemporâneos ali, que não estavam explodindo naquela época. Ou seja, eu fui escutar coisa velha, né? Quando você tem ali 17 anos, coisa de 10 anos atrás é coisa velha, né? E aí, pô, foi quando eu me permiti sair dessa paranoia, dessa coisa meio preconceituosa que eu tinha de só escutar rock inglês daquela época, de só escutar pós-punk e tal, e amadureci um pouquinho para conhecer outros sons. E a primeira banda que eu mergulhei, assim, que eu fui conhecer, que eu fui gostar pra caramba, foram os The Doors. Eu conheci por uma coletânea de um amigo meu, que ele comprou e começou a falar o tempo inteiro, cara, The Doors é muito bom, The Doors é muito bom, e a gente assim, que parece, essa banda velha, cara, década de 60, nada a ver e tal. Bando de moleque arrogante, burro, né, que não sabe nada. E aí esse cara, pô, abraço Magela, vou mandar esse vídeo para ele depois. Esse cara encheu tanto o saco que eu falei, tá bom, me empresta a coletânea. Aí, imagina, o cara oferecendo para a gente escutar. E, cara, foi uma coisa de outro mundo, velho. Escutar. E essa estreia aqui, lógico, o Doors tem música boa todos os dias, mas essa estreia aqui, para mim, é uma das melhores estreias do rock de todos os tempos. Você coloca o disco, já começa com Break On Through. Puta, e com 30 segundos você já está apaixonado pela banda, pelo som, né? Porque já estoura o refrão na sua cara ali, é muito empolgante. E, pô, Light My Fire, cara, o que é você escutar uma música de quase 7 minutos, com a construção que ela tem, aquele solo gigantesco no meio, cara. Então foram coisas assim que realmente me fizeram ver que eu era muito burro, que não conhecia nada, que tinha muita coisa maravilhosa que já tinha passado que eu tinha que escutar. E aí depois do Doors eu fui conhecer Led Zeppelin de verdade, fui atrás para escutar, fui escutar Jimi Hendrix, fui escutar Velvet Underground, né? Fui reconhecer minha ignorância e começar a procurar me aprofundar em outras coisas, outros sons, sair daquela década de 80 e descobrir que os anos 60 e os anos 70 são tão geniais quanto, né? Todas as décadas do rock para mim são geniais até os anos 90. Acho que não tem questão de gosto pessoal. Acho que é difícil você falar que uma é melhor que a outra assim, por si só, né? Todas são inovadoras, todas são fantásticas. E os The Doors, então, foram a porta de entrada para os anos 60, né? Claro, Beatles é uma coisa que eu não conto, porque Beatles você já nasce conhecendo meia dúzia de músicas, né? Transcende, né? Já tá, faz parte da cabeça, assim. Tá no imaginário A gente não popular sabe, já. ninguém sabe quando escutou Beatles a primeira vez, né? É verdade. Mas esse disco aqui abriu as portas dos anos. Só o The Doors abriu as As portas portas da da percepção. percepção, literalmente. Maravilha, Felipe. Cara, os anos 60 foram maravilhosos mesmo, né, cara? É difícil de cravar um disco só dos anos 60, porque tem muita coisa boa ali, né? E isso acho que faz parte da maturidade que tu falou, né? Da maturidade, principalmente das pessoas que gostam de pesquisar, porque a gente conversa bastante. Eu sei que tu é um pesquisador de música, né? E não só ouvinte, que também é um ouvinte, mas gosta de se inteirar, gosta da história, vai atrás, entende? Então, acho que quando a gente começa a amadurecer um pouco com a idade ali, passando da adolescência, iniciando a fase adulta, a gente começa a abrir um pouco mais esse leque e aí dar os mergulhos nas décadas, né? Obviamente que é difícil conhecer tudo, mas começa a pegar alguns bons álbuns ali, algumas boas bandas em todas as décadas tem, né, cara? Exatamente, cara. Eu estava conversando com um amigo meu essa semana, falando sobre isso, né, comentando sobre essa história. É um cara também que me mostrou Pink Floyd, por exemplo, né, que foi mais ou menos na mesma época, um pouquinho depois. Também a mesma coisa, assim, rock progressivo, que merda, música de velho, música para dormir. E foi o cara também que me ajudou. Não, escuta isso aqui que você vai ver que não é bem assim, né, cara? Me mostrou o Dark Side e também ajudou pra caramba. Mas como eram só 5, tive que deixar muita coisa legal de fora, tive que deixar, porra. Tem disco ali que tá me olhando com raiva, cara, aqui embaixo. Tá com cacetete Ali na é mão te só esperando.
Aqui fica só o que a gente escuta mais, né? Ali na frente tem mais uma porrada, mas o que a gente escuta no dia a dia fica aqui embaixo do toca-disco. Mas tem uns aqui com raiva de mim. Mas essa é a brincadeira, né, cara? A gente tentar separar os discos que mudaram a vida. Não são a ideia é não ser os melhores discos ou o que tu está mais ouvindo atualmente, mas sim, né? Na tua jornada como colecionador, como ouvinte, amante da música, trazer e trocar essa ideia e contar a tua jornada, né? Acho que isso que é o legal do colecionismo, né? Cada um passou por momentos, às vezes se convergem em algumas coisas, mas em muitas são bem diferentes, né? Eu acho que essa é a beleza aí do colecionismo e das histórias por trás dos colecionadores, né, meu velho? É verdade, cara. Por isso que é muito legal. Essa maldade que você faz de limitar assim fica legal por causa disso. Felipe, muito obrigado, cara. Quero te agradecer. Antes da gente fechar o programa aqui, quero que tu convide aí o pessoal de novo aí para conhecer os Prisioneiros do Rock. Aí o Christian já esteve aqui. Vamos cada vez mais afinar essa parceria que a gente tem aí, trazendo mais conteúdo de qualidade, principalmente focado aí na galera que gosta de colecionismo e música. Mas, cara, convida aí o pessoal para conhecer o Prisioneiros do Podcast. Pois é, Prisioneiros do Rock no Instagram, procura a gente lá, e todos os agregadores de podcast também a gente está, Spotify, Deezer, Apple Podcast, é só procurar lá Prisioneiros do Rock. Todos os sábados a gente tem episódio, a gente faz também episódio solo, que a gente chama de Drops, que são os que aparecem aqui no Desconecta também, que é um de nós falando sobre um tema específico, assim, uma coisa curtinha, que a gente dá um destaque. E os episódios de sábado, geralmente eu, Cristo Jair, às vezes com convidados, sempre muito especiais, como o Scherer, que já foi 2 vezes. E estamos ali, cara. Inclusive, a gente está falando muito de 67, né, o ano desse disco do Doors. A gente está pegando essas datas de aniversário, assim, 67, 77, 82, né, 72, tudo a gente vai falar dessas datas aqui durante o ano aí nos episódios. E também tem episódios variados ali, a gente tenta falar um pouquinho de muita coisa sobre rock. É difícil, faltam semanas aí para a gente poder falar sobre tudo. Mas, cara, é um trabalho muito divertido, é uma coisa que cansa às vezes, né? Você sabe como é que é, a gente ter que produzir conteúdo sempre é uma coisa que te esgota, né? Mas é gostoso demais e esse retorno que a gente tem das pessoas é o que faz valer a pena, cara. Criar essas amizades como a gente está tendo, a parceria, a amizade, e as pessoas que curtem o podcast, escutam, falam que compraram o disco depois de ter escutado o podcast, é sempre uma coisa muito legal, né? Você fez isso, né? Você comprou o Peter Frampton, né? Que você comentou que comprou. Exatamente, Peter Frampton. Eu me lembrava do Peter Frampton, assim, porque trabalhei em rádio, então eu me lembro da gente tocava Show Me The Way, né? Se não me engano. E me lembro de ter ouvido aquela versão ao vivo, mas nunca conectei, porque era uma década mais atrás e era puxado mais para um rock mais acessível, digamos assim. Eu, na adolescência, curti o rock dos anos 70, um pouco mais pesado, como o Black Sabbath, essa turma. E acabou passando batido, ouvi depois na rádio aqui algumas vezes, mas nunca cheguei a pegar o disco. Quando vocês falaram daquele disco, cara, eu fui atrás e que disco maravilhoso, cara. Que disco, cara, muito bom, né, cara? É muito bom. Isso, né, cara? Esse rock que a gente chama de AOR, né? Que é rock para adultos, esse rock, essa coisa radio-friendly, mas muito bem tocado, né, cara? Muito bem produzido. Um cara que tem as manhas ali de fazer um hit ali, fazer uma música grudenta, né? Mas não tem nada a ver, né? Não está na nossa lista aqui. Foi só um comentário à parte. Só um anexo. Bom, obrigado, cara. Valeu aí pelo teu tempo. Quero lembrar aí o pessoal acessar a desconecta.com.br, a plataforma aí que conecta aí a comunidade de colecionadores de discos pelo país, beleza? Vou deixar depois desse vídeo outros vídeos aí desta mesma série, 5 discos que mudaram a minha vida, e hoje a gente recebeu o Felipe e a gente se vê na próxima edição. Falou, um abraço, obrigadão, Marcelo. Valeu, querido.